No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro que mexeu comigo profundamente. Eu sou a Eli e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um livro que mexeu muito com as minhas emoções. Eu até comentei com o pessoal lá no Instagram quando eu terminei nessa leitura. Foi uma das leituras que eu não esperava, terminar sentindo o que eu estava sentindo, porque eu já tinha lido outros livros dessa autora e a sensação que eu tinha ao final era sempre que, mesmo com todas as dificuldades, a personagem principal tinha conseguido superar todos os desafios e no fim ela estava feliz. Nesse caso, a personagem até estava feliz, mas não terminou com uma atmosfera feliz a história, pelo menos não pra mim. Não sei se outras pessoas que leram tiveram essa mesma sensação ou, se eu sou uma das poucas que talvez tenha se sentido tão triste ao terminar essa história. Estou falando dele, A Adorável Loja de Chocolates de Paris, da Jenny Colgan. Pra quem me acompanha por aqui sabe que eu amo os livros dessa autora, eu já li outros livros dela, tem inclusive resenhas de alguns deles aqui no canal, eu vou deixar linkado nos cards pra quem quiser conferir. E esse livro eu comecei a lê-lo em julho, em um projeto que eu até já liberei vídeo aqui, que foi um vlog de leitura, onde eu tava ali começando, na verdade não foi nem um vlog de leitura, eu tava ali começando a implementar um novo hábito, que é ler 30 minutos por dia, após o almoço, e eu escolhi esse livro, pra fazer esse vídeo em específico, porque ele tava parado aqui na minha estante, eu ainda não tinha lido, já conhecia a história da autora e gostava, então resolvi, começar esse livro, até porque eu também precisava e queria muito começar esse projeto, desse vídeo que eu liberei, com um livro que eu não tivesse começado ainda, então eu queria uma leitura que tivesse do zero, pra começar do zero. E aí, por todos esses motivos, eu comecei esse livro. E se você ainda não assistiu, eu vou deixar linkado também aqui nos cards, eu não concluí a leitura no momento que eu finalizei o vídeo. Então, eu dei a minha opinião até um certo momento, da história. E a sensação que eu tinha, a impressão que eu tinha no início foi muito diferente da forma como eu fiquei após concluir. Porque no início eu tava meio que ainda esperançosa que a história fosse tomar o mesmo rumo que as outras. Porque a autora, ela tem algumas formas de construir a narrativa dela que, pelo menos pra mim, que já li outros livros dela, já é uma forma conhecida, Ela pega ali uma personagem, a personagem principal, coloca ali um desafio, traz um tema sério e tal, e através da trajetória dessa personagem, ela vai, fazendo com que ela vá amadurecendo, vencendo os desafios, que vão aparecendo e tudo mais. Então, meio que eu já esperava tudo isso. Então, no início, quando essa personagem principal aqui, ela acabou passando por algumas situações, eu meio que já esperava, eu tava entendendo que as coisas estavam acontecendo como normalmente acontecem, mas não foi bem assim. Mas antes de falar um pouco mais, sobre por que eu me senti tão triste ao final dessa história e todas as minhas impressões e opiniões sobre esse livro, eu queria contar um pouquinho sobre a história do livro, o que se passa aqui em Adorável Loja de Chocolates de Paris. Então, nesse livro nós vamos acompanhar a história de Ana. Ela é supervisora em uma fábrica de chocolates e a história já começa em um momento que ela acabou sofrendo um acidente, um acidente de trabalho, e ela acaba sendo levada ao hospital porque esse acidente foi, sim, muito sério, e ela passa ali por algumas situações no hospital, muito sérias também, e quando ela acorda, ela dá conta de que algo tá muito errado, que tem alguma coisa acontecendo. E ela vai descobrir que 2 ou 3 dedos do pé dela foram amputados. Então, aí já começa, toda uma questão, porque isso vai ser algo que a Ana vai ter que lidar, E é algo muito difícil, Então, pra ela, assim, foi um baque muito grande. E aí, nesse meio tempo em que ela está ali no hospital, ela vai dividir a ala da enfermaria com uma antiga professora de francês dela, a Claire, que também está passando por uma situação extremamente delicada. A Claire está lutando contra um câncer. Então, já começa essa história com esses dois acontecimentos, com essas duas informações de que a Ana
né, acabou tendo parte de um membro amputado e a professora, antiga professora de francês dela, sofre de uma doença extremamente séria e delicada. Então, a partir desse momento, né, desse reencontro delas duas e do compartilhamento, né, de situações tristes ali na vida delas, é que a história vai se desenrolando. Porque a Claire conhece alguém, né, um chocolatier, o Thierry. Ele é dono de uma loja em Paris e a Claire conhece ele há bastante tempo. Na realidade, ela conheceu ele há 40 anos. E aí ela pensa nele, né, como alguém que possa vir a dar uma oportunidade para a Ana e fazer com que ela viva uma experiência nova, que ela comece uma nova fase na sua vida, até para que ela consiga se recuperar, não só fisicamente, mas psicologicamente também, porque a Ana vai ficar extremamente abalada com tudo isso. Ela não vai se reconhecer, né? E ela vai até se sentir insegura, ela vai achar que as pessoas não vão aceitar ela como ela é. Vai achar também que quando ela encontrar alguém, um par romântico, né, pra vida dela, a pessoa não vai querer ficar com ela quando descobrir que ela não tem algum dos dedos do pé, porque a pessoa vai sentir repulsa dela, esse é o pensamento dela, né? Então ela tende a esconder, né, esse fato das pessoas. Então só pessoas próximas a ela, que sabem o que aconteceu, é que tem conhecimento sobre isso. Então ela tenta a todo custo ficar encobrindo esse acontecimento. E a Claire, ela acaba pensando nessa ida da Ana, propondo essa ida da Ana para Paris, justamente para que a Ana consiga, né, virar a página. Obviamente que ela não vai esquecer, não tem como, mas ela vai precisar aceitar o fato de que as coisas já não são como eram antes. Então, a Ana fica um pouco relutante no início, mas ela decide ir a Paris. E chegando lá, ela vai se hospedar em... Dá pra dizer que é um quarto, não é nem um apartamento, é um apartamento minúsculo que fica ali próximo à loja onde ela vai trabalhar. E ela vai dividir esse espaço com o Sami. O Sami é uma pessoa que... Ele faz roupas, né? Tipo, é como se fosse um estilista. Ele é uma pessoa totalmente exuberante, totalmente pra frente. Ele gosta muito de festa, é popular e tudo mais. Então, a Ana também já vai começar, né, a meio que sair, tentar lidar com essas adversidades, porque ela é mais na dela, mais fechada, mais contida. E agora que ela tá um pouco insegura, aí que ela fica tentando, né, ficar um pouco mais na dela, né? Ela saía um pouco mais quando ela tava em casa com a irmã e tudo mais, mas nessa nova fase ela é uma pessoa mais reservada. Então, quando ela chega e encontra o Sami, ela meio que já começa a tentar se adaptar, porque ele é uma pessoa extremamente vibrante, né? Então, esse é o primeiro momento em que ela vai chegar e vai ter que lidar, né, com o compartilhamento desse apartamento com o Sami. E quando ela vai à loja, né, a loja de chocolates pela primeira vez, ela também vai enfrentar novos desafios, porque nessa loja, né, o do Thierry, ele é um chocolatier extremamente conhecido, renomado ali na França, onde está situada a loja, e ele faz todos os chocolates manualmente. Então, todos os processos para a fabricação dos chocolates são feitos de forma manual. Então, a Ana não tem ideia de como se faz chocolate manualmente, até porque ela trabalhava em uma fábrica, ela degustava, ela supervisionava, mas tudo era automatizado, então isso para ela foi um choque. E para eles também, porque eles esperavam que, como ela tinha experiência, né, de trabalhar em uma fábrica, eles acreditavam que ela também fazia alguns processos, algumas coisas manual. Então meio que ela vai ter que aprender a fazer tudo do zero. E vai acontecer ali também algumas situações que a Ana vai ter que lidar com, sabe, adversidades de vários tipos. Então, assim, essa história, ela também traz duas linhas do tempo, porque não é só a história da Ana que vai ser contada aqui, mas a história da Claire, que é a professora, que foi a professora, na realidade, de francês da Ana. Então, vão ser abordadas aqui duas linhas do tempo. A gente vai acompanhar a trajetória da Ana, mas também vai acompanhar, conhecer na realidade um pouco do passado da Claire, saber como ela conheceu Paris, como ela conheceu Thierry,
e conhecer também um pouquinho da sua história do presente e acompanhar aí a sua trajetória até o final do livro. Então chega um momento em que essas duas histórias se unem, porque a gente vai acompanhar essas duas linhas do tempo intercaladas, né? Tipo, vão ser contados os acontecimentos da história da Ana com mais frequência, até porque ela é a personagem principal, mas aí vai trazer alguns momentos da vida da Claire pra explicar algumas situações, e vai chegar em um momento em que essas histórias vão se unir, né? Essas personagens vão tá ali vivendo situações juntas. Então essa é basicamente a premissa desse livro, né? Acho que se eu contar algo mais aqui já vai ser spoiler, mas falando sobre a minha experiência, sobre o que eu achei, né, dessa história. Quando você imagina, quando você escuta na realidade essa premissa, ou quando você lê o que tá aqui, né, na orelha do livro em relação ao resumo, né, do que se trata a história, você imagina que sim, vai ter uma história ali de, pelo menos na minha percepção, né, de que vai ter ali, sim, traumas, acontecimentos tristes, mas também vai ser algo que vai passar, de certo modo, algo que você espera o melhor. Pelo menos eu, na realidade, eu criei expectativas de que o melhor iria acontecer. Só que muita coisa, além dos acontecimentos que eu já mencionei aqui, vão surgir, sabe? Não foi só o acidente da Ana, não é só o fato da Claire estar doente, mas outras coisas relacionadas a outros personagens também vão surgir, e coisas tristes. Então eu achei que foi muitos temas tristes e pesados tratados aqui nessa história, sabe? E a outra questão também é que tem um romance, né? Existe um romance aqui entre alguns personagens, mas entre a Ana, por exemplo, e o par que vai surgir ali pra ela, o que eu posso dizer é que eu achei que foi um romance fraco. Eu acho que o personagem que vai fazer par com a Ana não foi um personagem que me cativou. Acho que ele não era um personagem que cativou a ponto de dizer, nossa, que par romântico, nossa, que par perfeito, que par legal. Eu acho que não se formou aqui um romance legal, sabe? Até porque eu senti também que os personagens aqui, eles não tinham uma questão de compartilhar as coisas, de viver, de renegar determinadas coisas por conta do outro. Não, eles eram personagens egoístas que pensavam muito em si, né? Não pensavam tanto nos outros. Eles gostavam de outras pessoas, mas que, tipo, o que eles queriam estava sempre à frente. Então, de certo modo, também não me cativou. Isso também aconteceu em relação a Ana e a Claire, né? Eu sentia que era meio que uma conveniência, né, o que estava acontecendo ali, mas não existia uma preocupação real, não existia um afeto muito forte, sabe? Foi uma coisa assim um pouco mais superficial. E aí, por conta disso, eu terminei com uma sensação de coração pesado, angustiada, eu tava ansiosa, sabe? Eu tava triste, porque foram muitos acontecimentos ruins, alguns me foram gatilhos, sabe, para que eu despertasse memórias e coisas que me deixavam triste. E eu acho que também o desfecho da história foi também pesado, né? Eu tava contando até um minuto, assim, que as coisas iriam se resolver e tudo ficaria bem, ou pelo menos ficasse solto no ar, não sei. Eu acho que, obviamente, que isso é uma percepção minha, que é talvez um desejo, um querer muito pessoal, mas foi a minha experiência, né, em relação à história. Então, foi algo que nossa, foi muito triste. É tanto que faltavam 20 páginas para me terminar esse livro. E quando chegou nessas 20 páginas, aconteceu uma outra coisa. Na realidade, não aconteceu. Foi dito, foi relatado um acontecimento passado sobre uma outra personagem, que aí eu disse, não, chega. Tem muita coisa assim acontecendo. Guardei o livro e terminei só no outro dia. E aí até compartilhei com o pessoal lá no Instagram que essa foi uma das minhas leituras de julho que mais mexeu comigo, e expliquei tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês. Porque, sério, eu esperava muito mais, eu esperava terminar essa leitura com a sensação de leveza, de que tipo, poxa, que bom que tudo deu certo depois de tanto sofrimento. Mas não foi muito bem assim que aconteceu. Então não é um livro que eu considero leve, né? Apesar de ter seus momentos de respiro aqui, não é um livro que eu considero leve. Mas também não foi um livro que eu considerei ruim,
porque teve os seus momentos de tristeza e tal, mas talvez fosse o objetivo da autora, mas não é um livro que talvez eu venha ficar indicando com frequência. Obviamente que se você não tiver problemas para ler um livro que trate sobre questões de saúde, de luta e tudo mais, você até pode ler tranquilamente e gostar. Mas se você for o tipo de pessoa como eu, que esses temas são sensíveis para você, talvez você não venha a gostar. Então, não é um livro que eu considere ruim, mas que talvez eu não fique indicando. Eu até dei uma nota legal para esse livro, porque eu considerei também alguns fatores. A escrita da autora continua excelente. Ela escreve muito, muito bem. E deu pra perceber em tudo que ela trouxe, em todos os elementos, em todas as informações que ela trouxe, que ela pesquisou muito bem sobre Paris, sobre as peculiaridades do lugar. Ela fez uma descrição, uma ambientação, assim, tipo, muito rica em detalhes. E, sabe, causou aquelas sensações de tipo, nossa, vontade de conhecer Paris, sabe? Nossa, vontade de comer esse chocolate. Despertou também sentimentos e sensações boas, tá? Então, por isso, eu não dei uma nota ruim pra esse livro. Mas, de modo geral, não foi um livro que eu, sabe, gostei muito. Porque ele me causou essas sensações, assim, que eu comentei agora, né? Tristeza e ansiedade e tudo mais. E foi isso, gente. E essa foi a resenha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu abri aqui meu coração em relação à experiência que eu tive com essa leitura. Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada porque, como eu disse, eu já conheci outros livros da autora e eu esperava mais. E eu criei expectativas para esse livro, né? Porque, enfim, parecia ser uma história legal. E como todos os livros da autora, né? Pelo menos todos que eu já vi até agora, ela sempre traz receitas no final. E é muito legal, acho muito massa isso. Ela traz algumas receitas e ela ainda continua também com aquele afeto, com aquele cuidado com a gente que lê os livros dela, né? Fazendo cartinha aos leitores e tudo mais. Mas não foi um livro que eu tive a experiência que eu esperava ter, né? Com a proposta que pelo menos é dita aqui. Porque quando você vem aqui pra a orelha do livro, tem uma parte que fala assim: cheios de lições de esperança, ok. Engraçado? Não. Irresistivelmente viciante. Adorável Loja de Chocolates de Paris é um romance delicioso que nos lembra que sempre vale a pena lutar pelas coisas mais doces da vida. Os personagens aqui vão lutar muito pelos seus interesses e tudo mais, pelas coisas que acham certo. Mas também vão passar por situações onde eles não vão fazer tanta questão assim. Vão até deixar as coisas fluir e acontecerem. E não vi nenhum momento engraçado, sabe, aqui. Então, meio que talvez eu me sinto um pouco enganada por essas informações que estão por aqui. Mas é isso. Essa foi a resenha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você já leu esse livro, coloca aqui nos comentários a sua opinião, né? Como foi a sua experiência lendo esse livro. E se você ainda não leu e quiser dar uma chance, fica aí a dica também, mas lembrando que tem alguns temas aí que são bem sensíveis, tá? E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar nos cards todos os, enfim, vídeos que eu mencionei aqui, né, pra vocês, das resenhas dos outros livros de autora que eu fiz, desse vlog que eu comecei a ler esse livro lá, e deixar tudo nos cards bonitinho. Vou deixar também o link do livro no box de informação, né, caso vocês queiram adquirir utilizando meu link de afiliados. Lembrando que comprando com meu link de afiliados você não paga nada mais por isso e ajuda na manutenção aqui do canal. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E antes de sair, não esquece de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Curte esse vídeo, é super importante para o crescimento aqui do canal. E se você ainda não me segue lá no Instagram, o link tá aqui na descrição, @SonicoLivros. Eu vou ficando por aqui, um super beijo e até a próxima!